Hoje é uma terça-feira. Estamos próximos de 19 horas, mais 30 minutos, um pouquinho depois. É hora quando aqui estamos, através dessas ondas milagrosas da Vibe Mundial, falando sobre saúde. Que era o aspecto mais importante da nossa vida do que saúde. Nada faz sentido sem saúde. Entendeu? E nós, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho 2 clínicas médicas que cuidam de transtornos musculoesqueléticos, doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que compõem o nosso esqueleto no sentido amplo. Nosso esqueleto é muito importante. Ele permite a nossa mobilidade, permite a nossa expressão corporal, a nossa expressão facial, a nossa expressão gestual. A linguagem do esqueleto é muda, mas ela é muito eloquente, porque ela fala muito do que se passa em nossa alma. Entenderam? Que ela fala muito do que se passa em nossa alma. E os acentos principais dos transtornos musculoesqueléticos são dores e incapacidade física. Por isso posso dizer que minhas clínicas são clínicas de dores. Quem vai lá na minha clínica sempre tem 1, 2, 5 ou 10 dores para me contar. Entendeu? São clínicas de dores. Eventualmente, existem algumas exceções. Presentemente, eu atendi 2 irmãs gêmeas de 11 anos com escoliose e que não foram lá por causa da dor, mas sim por causa do desvio da coluna, da deformidade do tronco, por escoliose, e não tinham dores. Mas, em verdade, a minha clínica é uma clínica ortopédica, neurológica, reumatológica, fisiátrica e até psicoterápica. Porque é tudo que esses pacientes precisam. Esses pacientes com transtorno musculoesquelético, em geral, são crônicos. São pacientes eternos buscadores de ajuda. Eles frequentam muitas clínicas, em busca de ajuda. Entende? Conhecem muitos anti-inflamatórios, analgésicos, relaxantes musculares. Entende? E são um pouco decepcionados com ciência médica. Uma vez que eles percorrem muitos serviços médicos e não encontram melhora, entende? Eles se tornam decepcionados. Entende? Então vejam vocês. Eu, nesta semana, eu atendi uma ligação. O telefone tocou, eu estava perto do telefone e acabei eu mesmo atendendo. Doutor Rui Mercúrio, eu queria levar a minha esposa aí. Ela tem um problema na coluna e tal. Mas ela não acredita muito nessas coisas espirituais. Vejam vocês. A minha jornada se chama cura pela medicina espiritual. Entende? Mas não tem nada de estratosférico, não tem nada do outro mundo. Eu sou um médico, eu sou um cientista. O médico é um cientista. Então, em minha clínica, a eloquência é para a clínica médica. Entende? Eu examino o paciente como médico. Entende? Entende? Eu faço diagnósticos. Os pacientes me contam a sua história, eu faço o exame físico. Depois eu vejo os exames subsidiários, a maioria, como eles são doentes crônicos, eles já vêm com uma coleção de exames de diagnóstico por imagem. Então, tem uma história clínica, depois tem um interrogatório complementar em que eu pergunto aquilo que eles deixaram de falar, entende? Ou esqueceram. Entende? Depois eu vejo os exames de imagem, depois eu tento fazer um diagnóstico de certeza. Um diagnóstico de certeza.
É abominável o médico errar o diagnóstico. Fatalmente ele vai prejudicar o doente. Entende? Fatalmente ele vai prejudicar o doente. O médico verdadeiramente é um detetive. Ele busca pistas. Ele busca tudo que ele pode buscar para fazer o diagnóstico. Então, a finalidade maior da ciência médica é fazer diagnósticos. Porque o tratamento é sempre uma decorrência em cima do diagnóstico feito. Se o diagnóstico sai errado, o tratamento vai ser impróprio e não vai dar resultado e muitas vezes pode prejudicar o doente. Entende? Entende? Então o médico não pode errar. Entende? É abominável o erro médico. Entende? O médico tem que acertar sempre. E por que esse nome, né? Todo mundo me pergunta. A minha jornada se desenvolve sempre. Quando chegam muitas perguntas sobre o mesmo assunto, nasce uma jornada. Isso eu falo sempre. E toda hora estão surgindo novas perguntas. Por que esse nome, né? Cura pela medicina espiritual das suas jornadas. Né? Então vejam vocês. A medicina se propõe a fazer diagnósticos. A medicina se propõe a fazer tratamentos. Mas, vejam vocês, a medicina é uma ciência de possibilidades, mas não de certezas. Então, é possível que você possa encontrar uma cura médica, mas não é certeza. E é provável que você encontre uma cura médica na medicina e o teu problema pode recorrer, pode voltar. Entenderam? Então, há uma recidiva, ou seja, um novo episódio da mesma doença. Por quê? Porque a medicina não é infalível. Ela não é dona de toda a verdade. Então, vejam vocês. Existe uma outra ciência que se propõe a descobrir diagnóstico, que se propõe a resolver doenças, que se chama cura mental. Cura pelo poder da mente. Cura pela energia mental. Entende? Entende? Então, não deixa de ser um tratamento médico. Não deve ser um tratamento médico. Porque a cura mental, ela é específica. Ela é direcionada exclusivamente para doenças com um grande acento psicossomático. As doenças são classificadas em somáticas, doenças exclusivamente do corpo, e psíquicas, transtornos mentais. Entende? Então, os transtornos mentais podem criar doenças, que são as doenças psicossomáticas. Eu diria, sem medo de errar, que existem muito mais doenças psicossomáticas do que doenças somatopsíquicas, ou seja, doenças que nascem na mente e se manifestam no corpo físico, do que doenças que nascem no corpo e afetam a mente. Entenderam? Nada mais melhor do que dar exemplos. Né? Nada mais melhor do que dar exemplos. Você tem um problema respiratório chamado asma brônquica, que é relativamente frequente nas populações. Não é? É uma doença que tem forte acento psicossomático. É muito fácil vocês distinguirem quando uma doença é psicossomática. É muito simples. Entendeu? Basta vocês perguntarem ao paciente. Se você fica nervoso, a doença piora? Piora muito. Doença psicossomática. Entendeu? Doença psicossomática. Ou seja, é uma doença atrelada às suas emoções. Entende? As emoções da nossa vida podem ser positivas. Né? Alegria, felicidade, abundância, prosperidade, saúde. Mas nós podemos ter
notícia de tragédias, de desgraça, desamor, falências, inadimplências, insolvências, doenças. Não é? Entende? Então, as nossas emoções, apesar de a medicina não valorizar muito isso, não, as nossas emoções causam doenças. E nossas emoções podem criar doenças, que são as doenças psicossomáticas. Entende? Mas, para que a nossa mente possa ser eficiente na cura, na solução de uma doença psicossomática, duas condições são absurdamente necessárias, sem as quais não vão acontecer as curas das doenças psicossomáticas. Entendeu? Uma condição básica, essencial, para acontecer a cura psicossomática, de uma doença psicossomática, é se fazer uma autocura. Ou seja, é uma cura que vem de dentro do doente para fora, e não de fora para dentro. Entenderam? Entenderam? Então, a doença psicossomática, entende? Não deixa de ser um transtorno mental. O doente, por um desamor, por uma tragédia, por uma perda, entendeu? Ele pode fazer uma doença psicossomática, até um tumor, ou diabetes, ou calvície, entende? Ou asma, ou psoríase, entendeu? Ele pode fabricar uma doença, entende? Agora, na medida que ele fabricou a doença, ele tem o mesmo poder de se curar dessa doença. Ele, não outro. Não outro. Ele tem o poder de se curar. Mas, embora seja uma autocura, a cura mental pode ser influenciada por inúmeros fatores. Não é? Por inúmeros fatores. Sugestão, entende? Sugestão é um deles. Hipnose, entende? É o convencimento do paciente para se curar, que podem ser fatores externos, favorecedores. Mas a cura mental é sempre uma autocura. Aliás, quando se fala em cura, meus caros, quando se fala em cura, em geral são sempre uma autocura. A medicina não seria nada sem o poder curativo do próprio paciente. O que as vacinas fazem? Você acha que a vacina cura você das doenças? Não. A vacina não cura doença nenhuma. A vacina exalta o teu sistema imunológico. É ele que te cura, e não a vacina. Entenderam? E não a vacina. É uma impropriedade você imaginar. Eu vou me curar se eu for vacinado da Covid. Não, nada tem a ver. Não. Você é vacinado? É. Essa vacina exalta, ela fortalece o seu sistema imunológico. Ele vai se defender da doença. Mas uma vez que você pega a doença, contra a resistência do seu sistema imunológico, ele não desiste. Aí ele passa a combater a doença para expulsá-la. Isso é uma propriedade de todo ser humano, de todo ser vivo. Entende? O sistema imunológico é muito inteligente. Entende? Mas eu estou falando tudo isso para chegar na cura espiritual, que todo mundo pergunta. Entende? Depois nós temos uma cura, meus caros, chamada... Bom, mas eu disse que tem dois fatores que promovem a cura mental. Um deles é a autocura, que vem de dentro para fora. O outro é que o diagnóstico tem que ser doença psicossomática. Se você tem uma fratura no braço, isso em geral não é psicossomático, embora possa influenciar nas tuas emoções. Mas não é psicossomático. Com o braço fraturado, você vai fazer cura mental? Não. Tem que chamar o ortopedista, alinhar os fragmentos, pôr um gesso, ou até uma cirurgia com placa, parafuso, haste, para restaurar a função, por exemplo, do braço quebrado. Isso não é psicossomático. É somático, embora influi nas tuas emoções. Então, toda doença é psicossomática, mas elas têm um acento mais forte psíquico ou mais forte somático. Mas a grande maioria são doenças psicossomáticas que têm o acento principal causador na sua mente.
Por isso, a sua mente é um fator muito importante na condução da sua vida e do seu destino. Mas depois nós temos uma cura chamada religiosa. Entende? O que as igrejas se propõem? Você está cansado de ver as igrejas alardearem curas religiosas rotuladas de curas espirituais. Toda hora vocês estão vendo as igrejas falarem de curas. O que essas curas têm a ver com os fiéis? Quanto mais curas acontecerem no espaço religioso, maior será a afluência de fiéis a essa crença religiosa. Maior será a afluência de fiéis a essa crença religiosa. Por isso que a maioria das igrejas, das crenças religiosas, alardeiam, fazem propaganda das curas que acontecem nos seus espaços religiosos. Mas vejam vocês o que eu vou dizer. A grande maioria das curas religiosas não são espirituais, são curas religiosas. Religiosidade é uma coisa, espiritualidade é outra. Entende? A religiosidade é importante, é científico, que orações e a fé religiosa curam doenças. É científico que a oração e fé religiosa ajudam a medicina, ajudam as curas mentais a curar doenças. Entenderam? Entenderam? Então, eu sou um dos poucos médicos que na história clínica eu pergunto ao meu paciente: você tem alguma crença? Você tem alguma religião? Sim, doutor, sou adventista, sou católico, sou protestante, sou budista, sou espírita, sou evangélico, entende? Sou muçulmano, sou judeu, entenderam? Sou armênio, entende? Então, eu pergunto aos meus pacientes, se vocês têm uma crença religiosa, isso vai ajudar quando o diagnóstico é difícil, o tratamento é complexo, a cura é desejável, mas não é certeza. Então, se eu tenho várias armas para combater um inimigo, é muito mais fácil eu vencer essa batalha. Eu tenho a medicina, eu tenho a cura mental e tenho a cura religiosa, eu vou usar as três contra a mesma doença. O sucesso é mais factível, porque eu tenho armas mais poderosas, somadas. Entende? Entende? Então é isso que eu faço. Entende? Até chegar numa cura chamada filosófica. É a cura pelo pensamento. Né? A cura pelo pensamento. Eu tenho um amigo meu que sofria de uma doença grave chamada, por exemplo, câncer. E ele foi a vários médicos, fez várias autocuras mentais, fez curas religiosas e acabou se curando. Então veja o pensamento filosófico. Se ele se curou e eu tenho hoje um câncer, eu vou seguir o mesmo caminho para ver se eu também me curo. Entenderam? Entenderam? Então é válido. É válido. A medicina não é dona de toda a verdade, embora, meus caros, eu só posso falar bem da medicina. Nesse momento estou falando com vocês, centenas de vidas, milhares estão sendo salvas nos pronto-socorros, nos hospitais, nas unidades de terapia intensiva. Né? A cura mental é uma realidade. Vários pacientes se curam de doenças psicossomáticas com cura mental. A cura religiosa é uma realidade. Vários pacientes podem se curar com a sua fé religiosa. Mas eu pergunto ao paciente se tem uma crença, e muitas vezes eles dizem: não, eu sou ateu. Quando o paciente é ateu, em geral eles falam com um grande acento de certeza, né? De ênfase. Né? Eu digo, não é assim que se diz. Você tem que dar um soco na mesa e dizer: eu sou ateu graças a Deus. Porque é graças a Deus que você é ateu. Entende? Depois, eu estou vendo aqui que o tempo está se esgotando. Depois nós temos uma cura chamada por intuição. O que é a intuição?
Intuição vem do latim, um verbo latim, intuire, é o que vem de dentro. A intuição é uma propriedade de Deus, dada a você de graça. Entende? Na tua intuição moram todas as respostas possíveis e imagináveis. E as respostas da intuição têm o nome místico de revelação. Eu uso a intuição também para fazer diagnóstico, para ver que caminhos eu posso conduzir um doente difícil sem diagnóstico. Entende? Que ainda passou por tantos serviços médicos, Dr. Rui Mercúrio, passei por tantos serviços médicos, não tenho diagnóstico. Ou então cada um fala uma coisa, eu estou perdido. Eles são contraditórios. Entendeu? Eu uso a intuição. Albert Einstein, porque ele era fantástico? Porque ele usava a intuição. Entende? Ele era matemático, físico, astrônomo. Ele era uma inteligência super destacada. Ele usava a intuição. Entende? A intuição é um artifício poderoso que você tem intuição. É dado de graça pelo Criador a você. Mas o que um atleta faz para bater um recorde olímpico? Ele se determina, ele treina, ele vive aquela realidade todo dia até ele chegar a bater um recorde olímpico. Agora, não pense que você chega e fala, vou usar a intuição. Não. Sabe, a coisa não é tão simples assim. Você precisa se dedicar, se determinar, ler, se informar, saber o que é a intuição, como ela pode se manifestar. Entenderam? Que fatores fazem ela se manifestar. Finalmente vem a cura espiritual, que é a cura pelo poder de Deus. E eu sempre digo aqui e repito. Entende? Todas as curas são possíveis, mas não com certeza. A cura espiritual é com certeza que a cura vai acontecer. Mas é muito difícil você entender uma cura espiritual, porque a linguagem espiritual é completamente oposta à nossa realidade material. Entende? É completamente oposta. Entende? Eu sempre dou alguns exemplos. Né? No raciocínio espiritual, quem dá fica com mais. No raciocínio espiritual não tem limites, tudo é infinito. Olha o céu. Tem limite o céu? Não, não tem limite nenhum. Por quê? Porque ele é espiritual. Entendeu? No raciocínio espiritual não tem impossível. Tudo é possível. Entende? Se não tem impossível, não tem incurável. Entende? Então veja você que dispositivos você é dono da intuição e da cura espiritual. E o maior exemplo de cura espiritual se chama cura espontânea. É aquele indivíduo que está doente, condenado à morte, milagrosamente ele se cura. A cura espontânea é o melhor exemplo de cura espiritual. Sem remédio, sem tratamento, sem nada, o doente fica curado. Os excluídos sociais, aqueles indivíduos que não têm acesso à ciência médica, a nada de tratamento, eles só têm esse recurso médico, esse recurso de cura espiritual para curar-se das suas doenças. Por isso que as curas espirituais acontecem muito mais nas populações mais humildes. Né? Mais humildes. Elas são mais suscetíveis a receber uma cura espiritual. Mas eu estou vendo que o meu tempo se esgotou. É um assunto muito importante, muito bonito. Eu sempre estou aqui falando alguma coisa a mais, caminhando e avançando. Entende? Cura espiritual não tem nada a ver com doutrina espírita. Não, eu frequentei doutrina espírita por 2 anos, para conhecimento. Só posso falar bem da doutrina espírita, mas eu não sou espírita. Entende? Eu sou um espiritualista. Entenderam? Entenderam? A cura espírita, da doutrina espírita, é uma cura tipo religiosa. Cura espiritual é pelo poder maior, pelo poder de Deus. Tá? Querem conhecer meu trabalho como médico? Como eu disse, já tive 2 clínicas. Uma na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, São Paulo, número 1470. Perto do Hospital Albert Einstein e do estádio do Morumbi. Outra clínica fica na Avenida Pacaembu, 1024, não longe do estádio do Pacaembu. O telefone comum das minhas clínicas é o 11 3661 4243. Os celulares das minhas clínicas comuns, 11 97082 8015 ou 9 3014
8888 93014 8888. Obrigado por toda essa atenção. Espero que tenha aproveitado a jornada de hoje. Espero que vocês sejam muito felizes. Mas para isso, meus caros, é preciso ter muita saúde.